Oiê, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas é que a correria tá grande. Eu fiz uma bolsinha esses dias com uma telacê diagonal. Eita, olha a minha bonitona aparecendo aqui. Ainda tá em processo de montagem, ó. Não tem forro ainda e nem as alças, mas eu tô fazendo. Deixa eu arrumar aqui. Eu postei uma bolsa com matelacê diagonal e muita gente perguntou como é que faz, tem dúvida no matelacê balãozinho, losango, né? Matelacê quadrado, o simples, o tradicional, né? E o diagonal, aquele cruzadinho que eu fiz numa das bolsas que eu postei. Então eu vou fazer esse vídeo, eu vou tentar, se eu conseguir num vídeo só para não ficar muito grande, eu vou fazer num vídeo só os 3 tipos de cruzado de matelacê. Ensinar a riscar, e aí depois para costurar, o matelacê ele tem 2 opções, ou você costura com uma linha diferente para aparecer o detalhe, a costura ser um detalhe, ou numa linha na cor do material, para ele ficar só com o efeito dos quadradinhos, mas a costura não aparece como detalhe, disfarçar a costura. Então eu vou ensinar vocês a riscar. E eu acho que aqui pronto eu só tenho uma bolsa roxa redondinha que eu postei de quadradinho. Mas eu vou fazendo e depois eu costurando o espelho, eu mostro pra vocês o efeito. E nas minhas postagens do Facebook, lá no Instagram, tem muita dica, quem não me segue lá, segue porque sempre tem videozinho, dica nova pra colocar. Que eu coloco lá e vocês podem utilizar, pode ser bacana aí pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve. Pra quem não me conhece, eu sou Cláudia, do canal aqui é Causturando. Cal, porque meu apelido é Cal. Então, tem muita coisa legal, muito vídeo bacana. Vê aí embaixo esse monte de vídeo que eu já postei. Tem muita criação, muita bolsa que eu desenvolvi. Passo a passo que ninguém ensina gratuito. E aqui tem gratuito. E sempre dá para tirar uma dica. Meu vídeo não é uma aula, uma bolsa, uma peça. Sempre nele tem dica, tem um macetezinho que você... Às vezes do vídeo você sabe fazer aquele tipo de bolsa, mas tira uma dica. Aí compartilha, avisa quem não conhece. Aí o YouTube entende que muita gente gosta e começa a jogar o canal. E isso ajuda ter mais procura e a gente gravar mais vídeo com o que a pessoa vai pedindo. Bom, vamos chegar de conversa. E vamos riscar. Eu vou abaixar vocês aqui e vou falando para explicar certinho, mas a câmera vai ficar aqui para minha base de corte, para vocês entenderem, cortando comigo aqui, riscando comigo e a gente vai montar uma telacê juntinho. Deixa eu só abaixar aqui. Bom, agora vamos lá. Eu vou falar sobre o tipo de espuma que a gente pode usar. Tem gente que faz com EVA, tem gente que faz com outros tipos de espuma, nylon acoplado, ou aquela espuma PAC, que parece um isoporzinho, assim, uma coisa térmica. Eu, no começo, cheguei numa loja de sintético, pedi espuma para matelacê. Aí me deram essa, era a mais espessa. Olha, é bem fininha e molinha. Então, o que eu fazia? Eu passava cola entre uma camada e outra e usava sempre duplo, para ficar mais grossinho. Mesmo assim, quando a gente faz uma telacê, ela amassava demais. Eu só colava ela aqui no sintético e fazia as marcações, fazia minha telacê. Mas não dá aquele volume que a gente gosta tanto. Aí eu pesquisei e vendo aulas e passo a passo de outras professoras, eu conheci essa espuma. Ela chama espuma torneada. Ela tem uma malhazinha aqui do lado de trás, ó, e aqui é a espuma mesmo. Ela gruda, ela não corre direito na máquina. Então, o que a gente faz? Passa a cola desse lado, coloca no sintético e coloca esse lado aqui pra andar, correr fácil na máquina. Eu vou fazer com os dois pra vocês verem o efeito. Aqui eu tenho um espelho de uma peça, cortei a espuma maior,
A gente nunca corta certinho, porque o sintético dá uma esticadinha e acaba faltando espuma e você fica sem o efeito nas bordas, por exemplo, ó, sempre sobrando um pouquinho. Então, aqui é a torneada, cortei esse pedaço, ó, a malha tá atrás, tá vendo? Ela é mais... Deixa eu pegar um pedaço aqui que aparece mais. Essa aqui veio com a malha na mesma cor, ó, mas normalmente um lado é mais branquinho, como esse pequenininho aqui, ó. Mas ele corre bem, ó. Esse aqui tá só um pouquinho de diferença. Geralmente é assim, uma malhazinha, ó, tá vendo? Que faz a espuma deslizar mais fácil. Mas aí fica a gosto. Tem gente que faz com manta acrílica, R1, R2... E gosta e dá certo, e às vezes no tricoline o efeito é bacana, porque no tricoline é mais fininho, ele mostra mais o fofinho com mais facilidade. Vamos lá para riscar. Esse primeiro eu vou ensinar um que é diagonal e cruzadinho. Então, a gente pega o espelho da peça que vai ser usada, eu dobrei no meio, dei um piquezinho aqui para marcar esse meio, em cima e embaixo. Quando abrir, tem essa marcação, ó, né? Aí, eu vou colocar na minha base de corte, eu vou alinhar com um traço desse. Eu gosto de trabalhar com os mais grossos, que são esses de 5 em 5. E vou fazer... Eu uso essa régua, é uma régua de patchwork. Mas para quem não tem essa régua, essa aqui é 15 por 60. Então, ela é marcada de 5 em 5. E aqui a gente tem esses, deixa eu pôr na mesa que aparece mais. Esses raios aqui, que tem os ângulos, ó, 45, 60, 30 graus. Aqui e desse lado também. 3 tamanhos de ângulo, 3 medidas de ângulo na régua, fora a parte reta. Eu gosto de trabalhar com ela porque ela já te dá, assim, exato, você acompanha a linha dela com a linha da sua base, ela super facilita. Então, eu vou usar a linha de 45 graus, aqui. Eu vou alinhar a ponta da minha régua com o meu biquinho da metade aqui do meu espelho, a pontinha. E essa linha de 45, ela está alinhada com uma reta aqui da minha base, ó. Ela tá terminando bem aqui no meu tamanho 15, mas 15 aqui é um exemplo, tá, ó. Aqui, termina e vem aqui. Então, eu tenho certeza que ela tá reta. Quem não tem essa régua, dá pra usar aqueles esquadros de costura encostado numa régua reta, você coloca o esquadro e risca pelo ângulo, se o esquadro for de 30, de 45, da mesma maneira. Eu vou fazer com essa daqui, porque pra mim é mais fácil, eu já tô acostumada. O de 45, eu percebo que a gente consegue usar fácil os dois lados e o ângulo não dá diferença. O de 60, quando a gente faz aquele matelacê balãozinho, dá diferença. Então, aqui eu já tenho 45 graus marcado. Então, eu vou fazer o primeiro risco. Aqui, minha pontinha no começo do meu espelho, eu vou fazer um risco. Eu tô usando giz de costura, normal, branquinho aqui. Quem quiser, para ajudar, nesse diagonal, é bom fazer um tracinho, pode ser bem fininho, aqui no centro, ó. Você pega lá do seu pique de cima com o de baixo, une um risquinho simplesinho, só para você ter uma noção. E já tem um risco em cada posição, ele vai ficar assim. Esse é o diagonal. Aí, agora, eu alinhando minha régua aqui, eu quero que seja de 2 centímetros os meus espaços. Então, uma linha da minha régua tá em cima do traço que eu já tenho, vou fazer no de baixo. Agora, eu apoio no de baixo, termino esse de cima, porque a régua, quando eu coloco no ângulo, nem sempre dá a largura da minha peça. Então, eu tenho 2. Coloco 2 centímetros e vou riscando até chegar aqui na minha borda. Mais 2 centímetros da última linha. Mais 2 da última linha. Cheguei no meu cantinho, ele tem um espacinho pequenininho, não vai dar mais 2 centímetros, mas a gente deixa desse jeito. Depois vai o vivo, o fechamento da peça, isso se disfarça. Eu quero que ela tenha 6
tracinho, 6 faixas. Então, 1, 2, 3, 4, faltam 2. Aqui, ela já começa a passar para esse lado. Como eu quero o cruzadinho, eu vou descer, mesmo que passe a linha do meio. Mais 1. E 2 para ficar 6. Aqui já começou a cruzar. Então, eu tenho, contando com a pequenininha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que eu quero para essa bolsa, é o modelo que eu preciso. Aqui a mesma coisa, você vai virar a régua, coloca ali no tracinho de 2 centímetros, na linha que você já tem. Vem fazendo as de baixo, até finalizar. Ela vai ficar igualzinha dos dois lados, porque o ângulo é o mesmo, então vai sobrar aqui bonitinho a mesma pontinha pequenininha, que é a de lá. Terminou os de baixo, você vai fazer na primeira linha que você fez aqui, continuando até dar 6 também, nesse caso, tá? Porque pode ser 5 de assim e só 3 de assim, que fica uma diagonal cruzada, menor, né? Depende do efeito que você quer, tem muita coisa que dá pra fazer aqui. Se eu quisesse ela toda de quadradinho, eu ia manter pra lá, mas aqui, ó, como eu quero esse efeito, que vai ser diagonal e só um pedaço cruzadinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eita, esse aqui já tem uma a mais. Ó, sobrou, pega um Perflex úmido, um algodãozinho, alguma coisa com água, e ele já solta o giz. Eu tô fazendo no sintético Prada, mas ele solta super fácil, de outros também. Aí, aqui, como tem um a mais, eu vou apagar. Fica 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá alinhadinho. Esse aqui eu vou apagar, que tá a mais, ó. Vamos ficar só com 6. Ele vai ficar igualzinho. Ó, um Perflex você passa, se errar, né? Eu tô aqui falando mais que o homem da cobra e passou. Mas tudo bem, não tem problema. Aí fica aqui, deixa eu reforçar aqui pra não confundir vocês aí. Esse é o meu desenho, se você falar, não, na minha peça eu só quero 3, ok. Só manter a simetria da mesma medida e vai ficar bem distribuído, bacana aí. E aí, o que se faz? Passa cola. Eu uso cola spray, cola permanente, spray, é cola de contato, cola de sapateiro, só que spray. Eu não passo no sintético, porque em alguns casos mancha. Então, eu passo na espuma. E coloco, apoio o meu espelho, lembrando daquela sobrinha que a gente tem que deixar. Um pouquinho para cada lado, porque quando passa na máquina, o sintético pode lacear um pouquinho, e aí você tem que ter um espacinho ali de espuma sobrando. Porque conforme passa a costura, ela pode mexer, vai lacear. Tá? Então, tá aqui. Depois eu vou costurar e vocês vão ver o efeito que ele tem. Depois a gente apaga, fica muito fofo. Esse aqui, eu vou riscar só diagonal. Esse aqui eu fiz um espelho mesclado, depois ele vai ser uma bolsinha, uma shoulder. E como ele já tem a informação de 3 cores aqui, eu não quero que fique muita informação no matelacê. Então, como ele já tem a informação nas cores, a gente dá uma diminuída, porque menos é mais. Vamos lá. Mesma coisa, a gente acha o meio. Só que eu ainda não estruturei, tá? Esse aqui, ele laceia bem, eu gosto até de estruturar. Se colocar coisa muito grossa, tipo um TNT 150, eu acho que o matelacê não sobe igual. Ele fica preso pelo TNT 150. Então, primeiro eu faço o matelacê, depois eu estruturo nylon 600, um TNT 150, o que quiser. Então, a mesma coisa nesse aqui, eu já marquei o meu meio. Vou alinhar na minha base de corte.
Vou usar ainda o ângulo de 45 graus, vou riscar aqui o centro, porque esse eu preciso do centro, esse vai ser só diagonal. Esse eu realmente preciso o centro marcado. Vou pegar um giz rosa pra ficar fácil de ver aí. Ó, porque tá branco, então aqui eu fiz uma linhazinha, não precisa ser forte, só pra marcar mesmo. Se quiser mais largo que 2 centímetros, tem o de 3, tem o de 4. Se você for fazer o quadradinho, você mantém as duas linhas iguais. 2 na diagonal e 2 na diagonal de um lado e de outro. No mesmo tamanho. Aqui eu vou colocar o 45 aqui, alinhar esse 45. E vou fazer a minha marcação. Mesma coisa, eu vou fazer 2 centímetros. Esse sintético parece encerado. Esse aqui, quando der, você vem com as riscas desse lado, nesse sentido, você para na sua linha central, não atravessa como aquele outro, tá? Então, muita gente fala, nossa, mas como que faz esse diagonal? É assim, você vem e não cruza a linha central. Você deixa, chegou na linha central, você para, e ali vai ser o arremate. Aí, pra fechar esse encontro de costuras no centro aí, você pode colocar uma faixa, uma alça chique, uma corrente, o que você quiser pra enfeitar. Um detalhe de sintético também, pra não ficar só o acabamento das costuras aqui. Ou passar uma outra costura, recebendo o encontro de todas essas da diagonal. Ó, chegou aqui, ela encontra uma... Eu já vou levantar pra vocês ver o que eu tô falando. Quer ver? Ó, aqui no meu risco central, eu venho com essa diagonal encontrando. Então, aqui ela encontra, em todas as outras vai encontrar, porque tem a mesma largura, de 2 centímetros. Então, vamos lá. Vamos continuar, que vocês vão... Eu quero até esse tamanho. As outras, elas não se encontram, porque elas são menores do que a linha central. Então, elas ficam só nesse cantinho. Aqui. Aí, depois, se você quiser arredondar o canto da peça, essa minha aqui já tá cortada, essa preta que a gente riscou, ela já tá com o canto arredondado, que é o espelho que eu vou usar. Essa aqui eu também vou arredondar, mas ainda não cortei o arredondado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de cada lado. E o encontro delas aqui no meio. Eu acho que vai ficar bem discreto, aqui vai a minha etiquetinha. Dá até pra colocar mais uma, eu acho. Deixa eu ver se vai ficar muita informação ou se fica bacana. Acho que dá mais uma nesse caso aqui, ó. Fica legal. Pra não ficar a parte branca muito lisa, muito branco aqui. Vê? Vai ficar bacana. Então, aí você vai vendo conforme a peça que você tá fazendo aí. É o contexto da peça que tem que combinar, que tem que ficar legal, né? Que nem essa, eu já acho bastante colorida, não tem que ficar cruzando ou xadrezinho, eu acho. Eu acho que fica uma peça mais, ó, mais clean. Eu tô pensando em fazer a costura dessa em beijinho bem claro, pra ficar como costura de jeans, né? Porque aqui na câmera não sei se tá dando pra vocês verem, mas ela é azul marinho, vermelha e branca, tá? Então, aqui vou fazer isso nos 2 espelhos. Aí, no da frente, você vai colocar a sua plaquinha de metal, pra ficar bonitinho aí. A mesma coisa, esse daqui vai colar na espuma, aqui. Taca ali cola spray. Se não tiver cola spray, coloca cola de sapateiro lá no aquele potinho do adoçante ou a garrafinha do Guaraná, com aquele paninho o paninho na ponta. O meu tá aqui, ó, guaranazinho desses pequenininhos. Põe um pedacinho de tricoline, amarrei com elastiquinho várias voltas, deixei bem firme, ó, ela fica sempre molhadinha.
Tem gente que guarda de cabeça para baixo. Eu já tentei guardar de cabeça para baixo, não sei se o meu tem muito elástico e não fecha direito, ele acaba encharcando e enchendo a tampinha de cola. O meu não deu muito certo. Mas enfim, ó, apoia aqui. Depois você vai precisar limpar seu calcador, que os giz, conforme vai subindo o pozinho daqui, ele enche a máquina de pozinho de giz. Mas é normal, não estraga a máquina, é assim mesmo, tá? Aí aqui eu vou estruturando bem. Quando você for, eu vou passar na máquina e vou mostrar. Eu já volto pra mostrar na máquina, eu normalmente não dou retrocesso. Eu faço uma tela C e depois eu faço um contorno arrematando essas pontas de costura. Mas se você sentir mais segura, dá um retrocesso de 2 pontinhos, porque aí na próxima costura da peça ele já esconde, não vai aparecer. Então, você pode vir direto, você vem até aqui, dá um ponto, não para, e vai trocar de lado. Fica super bacana. Faz com atenção, sem puxar. Se puxar, ela vai ficar uma peça torta, vai faltar espuma, então você só apoia para não franzir e leva na máquina. Eu vou costurar para vocês ter noção de como é. Quer ver, ó? Esse aqui, essa peça, por exemplo, esse é o balãozinho, ó. Essa aqui não é feita no ângulo de 45 graus, ela foi feita no de 60, né? Então, fica esse efeito losango, assim, não fica aquele quadradinho certinho, todo quadradinho. Ele fica mais compridinho, porque é um losango. Bom, eu vou trocar a cor da minha linha. Ou não, eu vou riscar, quer ver? Eu vou riscar já um losango, vou riscar um aqui com essa espuminha fininha pra vocês verem a diferença dessa e daquela cinza. Um sintético da mesma gramatura daquele. Quer ver? Eu vou cortar aqui um pedacinho. Esse aqui não vai ser peça, mas eu vou fazer aqui um pequenininho pra vocês aprenderem também o de balão. Losango, eu acho que chama essa figura, mas assim, agora não tô pensando muito. Ó, aí o que eu faço? Pega a linha aqui dos 60 graus. A dos 60, eu não sei se sou eu, mas eu não consigo usar o mesmo lado. Não dá. De verdade, eu não consigo. Então, o 60 tá aqui, alinhado no meio da minha peça, descendo até aqui. Eu coloco o biquinho sempre, porque senão fica diferente as pontinhas aqui. Então, eu subo a pontinha da minha régua na pontinha do sintético e vou começar a riscar, ó. Vou riscar esse lado aqui que tá mais inclinado, ó. Esse é o 60 que eu vou usar. Depois eu tenho que virar a régua. Ó, 2 centímetros pra cá. Mais 2. Vamos fazer até o final aqui, desse lado. Mantendo esse grau, porque agora você já pode tirar a régua lá do risco de 60 graus, porque você já tem uma linha traçada, e colocando os 2 centímetros dessa régua, você vai manter cada traço retinho, não vai entortar, não vai sair da medida do ângulo. Você fazendo a primeira de cada lado, você não vai perder. Agora, o que eu faço? Eu viro a régua. Eu não sei se tem jeito mais fácil de fazer, pra mim foi esse. Aqui, ó, eu virei a régua, coloco 60 aqui no meio de novo. Pontinha com pontinha, alinhadinho lá no meu meio. E vou riscar esse lado agora, que é a inclinação maior. Tem giz que solta só de você passar a régua em cima já. Então, não tem perigo de ficar o sintético manchado. Só não ficar passando muito a mão pra não desmarcar e chegar lá na máquina e você não ter a marca pra acompanhar. Então, não esquece, esse do balãozinho, você usa o ângulo de 60 graus. Ó, ele não fica quadradinho, ele vai ficar
Depois você vai passar um paninho na peça toda, vai limpar tudo por baixo das costuras e ele não vai aparecer esse monte de risco. Mas é só o sentido, por exemplo, do balão, ó. Tá? Ele vai ficar assim na peça. Balãozinho. O quadradinho não tem segredo. Vai usar a mesma coisa, o meio da peça. Só que vai cruzar, como aquele do diagonal, não vai parar no centro e nem vai cruzar só algumas linhas. Você vai fazer todas desse lado, todas desse. Todo o espaço da peça. Então, ele vai cruzar em todas as linhas vão ser cruzadas, ó. Você vai colocar 2 centímetros e vai indo embora. O tamanho que for a sua peça. Seja uma mala de maternidade, o que for. Aqui a mesma coisa, virou do lado, 2 centímetros, ou o 3 que você quiser, o que quiser. À medida que você escolher pro seu, vai ser. E você usando esse ângulo, o do 45, ele não vai ficar em formato losango como aquele anterior ali. Ele vai ficar quadradinho. Então, se o quadradinho vai ser de 3, se o quadradinho vai ser de 4. Ó, esse ficou quadradinho. Ó a diferença. Fazendo com a régua no ângulo de 60 graus e no de 45 graus. Tá? Eu vou aproximar a câmera agora e trocar a linha da minha máquina e já venho costurando para vocês ver o resultado. Então, agora aqui, eu já tô com a minha peça colada na espuma. Eu vou colocar no ponto 4,5 ou 5, um ponto larguinho para uma tela C, para ficar bem bonito. E vou começar a passar. Vou colocar aqui mais perto a câmera para ver se facilita. Vou começar aqui pelo meu primeiro, chego no centro e vou virar e vou mostrando pra vocês. Eu coloquei uma linha bege porque eu achei que vai dar um efeito bem legal. No calcador, o vão do calcador tem que passar a sua linha do giz. Então, pra ficar sempre certinho, você vai apoiando, ó. Não tô esticando, eu tô só apoiando a peça reta e aberta aqui na máquina. Chegou no meio, devagar, nem que for aqui nesse ponto a ponto, nessa pecinha, ó. Deixo minha agulha baixada, levanto meu calcador, giro a peça, até que a linha do lado de cá, desse lado oposto, fique ali no meio do meu calcador. E vem. Da mesma maneira. Quem tem mais segurança pode ir mais rápido, quem não tem, faz devagarinho até pegar prática. Olha só a lindeza, né? Fala sério, se não fica uma peça top. Aqui, eu só puxo bem a linha e coloco lá de novo. Eu não fico cortando a linha, até eu passar essa costura em volta de segurança, prendendo todo esse matelacê pra não desmanchar. Tem gente que dá retrocesso, eu nunca dei, mas eu só faço essa costurinha de segurança em toda a volta da peça. Ó, cheguei no meio, agulha fincada, levanto meu calcador e venho. Sem puxar pra não enrugar. Porque se enrugar, os quadradinhos ficam com aquelas preguinhas do sintético enrugado. E aí, começou a franzir, no próximo vai franzir, no outro vai franzir e assim vai. Ele não para. Ó, puxo a linha, deu essa folga, venho na próxima. Mesma coisa. Chegou na minha linha central, levanto o calcador, quase um mantra, né? Levanto o calcador, agulha fincada, gira a peça. Mas depois que pega a prática, é mesmo no automático, tá? Ó, como tá ficando. Olha a altura desse matelacê. Deixa eu pôr aqui pertinho. Ó.
vendo as minhas ondinhas aqui? Perto do que tá reto, ó. Fica bem altinho. Bem, ó, bem fofinho. Acho que aqui no vermelho dá pra ver melhor. Entendeu? Então, aqui, olha o efeito, ó, bem arredondado, bem altinho. É isso que a gente gosta numa tela C. Eu vou fazer essa peça até o final pra vocês verem como vai ficar. E eu volto pra mostrar os demais. Olha aqui, meu bonitão. Fica todo esse monte de linha, ó a profundidade na espuma, tá vendo? Ó o efeito. Fica esse monte de linha, mas aí a gente vem e refila, tira tudo. Já passei uma costura em toda a volta dele aqui, ó. Arrematando esses cruzados do matelassé. Vai ficar esse bonitão aqui. Nos outros, a mesma coisa. Vou fazer um com esse aqui pra vocês terem uma ideia de como fica. Mesma coisa, vai até o final, puxa a linha, volta na outra linha, faz todos do mesmo sentido. Ou, se você preferir, vai... Eu gosto sempre de começar assim, venho num sentido, faço uma mais ou menos no centro, num sentido, e volto num sentido contrário, pra deixar um cruzado... Só para o sintético não lacear demais, não sair do lugar. Eu acho que fica mais fácil para terminar todo o resto. Ó, eu cruzo uma feita de assim, outra de assim. E aí, sim, eu vou fazendo as demais. Mesma coisa, puxa a linha. Se você quiser chegar aqui, faz a do sentido contrário, vai vendo como você se adapta, a melhor maneira para você fazer aí, o seu jeitinho de fazer, né? Essa aqui é uma dica de como riscar, mas o melhor jeito é sempre o seu jeito, não tem regra, né? A gente pega a dica, pega a base e depois vai adaptando a nossa melhor maneira de fazer, né? Não existe o certo e errado, existe um ponto de partida e aí você coloca o seu jeitinho naquilo que você for fazer. Aqui. Esse aqui é só um rascunhozinho, tá, gente? Não tá... É só uma amostrinha do matelassé balão. Dá pra ver o efeito. É como a da bolsinha roxa ali que eu mostrei. Fica muito legal. Foge daquele padrão do quadradinho só, né? Fica diferente, eu acho que agrega detalhe, eu acho que é todo um diferencial. É matelassé, isso você pode mudar o tamanho, fica muito bacana de outro tamanho também. Eu já fiz muito no 3x3. É que essas pecinhas aqui são menores, então eu fiz menor. Ó. Esse, ele fica praticamente reto, gente. Ele é bem baixinho, ó. Bem baixinho. Passou a costura, ele fica, ó. Você não vê aquele volume nos balões, ó, entre o balão e a costura, tá vendo? É diferente desse aqui, olha a costura, a altura que fica da costura a cada voltinha dessa, entendeu? É bem baixinho nessa espuminha. Eu comprei como sendo espuma para matelassé, mas de verdade, passa longe. É um toque de maciez aqui, então se você quer uma coisa bem tranquilinha, ok. Mas para quem só trabalha com sintético, que é material grosso, para esse material grosso subir, eu acho que precisa de mais densidade. Essa espuma clara não tem. A cinza, sim, ela é mais densa, mais firme e mais alta também. Tem ela para vender de 50 milímetros, que é de meio centímetro, de 1 centímetro. Não sei se tem outras gramaturas. Essa daqui é a de 1 centímetro. Então, quando você passa a costura, ela ainda tem um voluminho, ó. Você aperta aqui, ela sobe bastante. Diferença de preço. Essa daqui, eu paguei cerca de... Eu moro aqui em São Paulo, né? Então, aqui na região do Brás, eu não pesquisei muito. Eu vou pesquisar quando eu for comprar bastante. Eu comprei um pouco para fazer um teste.
Eu paguei 6 e alguma coisinha no metro, mas aí você tem que usar duplo, porque senão não dá efeito algum. Lembrando que eu usei duplo, hein? E tá fino assim. E essa daqui eu já pago 15 reais o metro. Só que assim, ela é a cinza, que é mais densa, tem dela branca também, mas ela é menos densa, é mais molinha. Essa daqui é mais firme. Então, eu pago cerca de 15 reais o metro dessa daqui. Então, tudo vai aí da peça que você precisa fazer, custo-benefício aí que você quer agregar na sua peça, né? Se você vai fazer uma coisa bem bacana, se você só quer um toquezinho de... Se é uma peça pesada e precisa de volume, se é um tricoline mais delicado, dá pra você usar até aquela ali. Esse aqui é o quadradinho, eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês verem como fica, mas o procedimento é o mesmo, seja o trançado que for. Aí vai da sua criatividade fazer, olha, eu quero fazer diagonal, quero fazer quadradinho, quero fazer cruzado. Quero fazer o diagonal, mas não igual, 3 para um lado, 6 para o outro, para fazer um jogo de linha, né? Fica bem bacana. A gente vê que até marca famosa usa os riscos do matelassé não assim mantendo uma regra, né? Só 3 para cá, 3 para lá, não. Eles usam brincando mesmo com as possibilidades aí e fica maravilhoso. Eu já vi assim, diagonal, 3 para um lado, 7 para outro. Então, assim, dá para brincar do jeito que você quiser aí, tá? Então, usa e abusa da criatividade. O bonito é aquele que você criar. Tenta num pedacinho, ó, faz num pedacinho pra treinar a costura reta. Esse aqui eu fiz só um pequenininho aqui, ó. Esse é o quadradinho. Lembrando que eu tô fazendo com linha clara, porque eu quero que apareça pra ficar fácil de vocês visualizarem aí no vídeo. Mas pode fazer a linha na cor da peça pra disfarçar, pra não ser um detalhe, né? Pra ele passar despercebido aí, ó. Vendo a alturinha que fica? Então, aqui na frente é a mesma coisa, é o voluminho que ele sobe. Esse é o de quadradinho, então, você vai riscar todos na diagonal, seja de 2 ou 3 centímetros, todos desse lado, todos pra esse lado, e ele vai manter o quadradinho. O balãozinho é a mesma coisa. Agora, eu vou fazer aqui o diagonal cruzado, tá? Mesmo procedimento, a peça tá colada já aqui. Eu gosto de fazer aquilo que eu falei pra vocês, fazer uma em cada direção, pra firmar bem a peça na espuma, mesmo que já foi colada. Faz com carinho, atenção, vai direcionando bem a peça ali. Ó, essa como cruza, você chega numa linha, já dá pra voltar na próxima. Ó, se não voltar, você puxa a linha. Parece difícil, mas não é. Depois que pega a prática, você faz assim, na boa. Aqui, essa linha eu cheguei e já vai cruzar essa outra. Então, eu só deixo minha agulha lá, viro, ó. E volto. E vai formando aqueles quadradinhos lá embaixo, naquele pedaço que a gente cruzou. As linhas. E as linhas da diagonal também. Esse daqui, como é a peça que já vai ficar, eu tô fazendo na linha preta, porque essa daqui é uma encomenda. Então, eu tô fazendo no preto, mas vai dar pra vocês perceberem aí. A costura da mesma maneira.
Não esquece de comentar o vídeo, se gostou, se foi útil, se essa dica, se você tirou alguma informação que não soubesse, se foi útil, tá? Eu gosto muito de ver o comentário de vocês, porque isso vai norteando a gente do que fazer, o que vocês têm mais vontade de saber. Eu gosto muito de poder repassar o pouco que eu sei. Tem o menor problema. Adoro quando eu posso ajudar em alguma coisa. Ninguém é dono do saber todo, né? Eu adoro aprender, adoro quando posso ajudar com alguma informação, algum detalhe, uma dica que seja. Eu sempre falo nos vídeos, se daqui uma pessoa assistir e tirar uma dica, falar, poxa, olha que bacana, isso facilitou minha vida, facilitou meu trabalho, pronto, alegria, sabe? Então, pra mim já valeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora aqui, mesma coisa, costura em toda a volta. Para prender esse espelho na espuma, estabilizar. Vou passar uma costurinha em tudo. Ele já vai passar nesses inícios e final de costura de cada faixa dessa que a gente riscou, arrematando, reforçando essa costura para não desfazer o trabalho. A mesma coisa depois refilar, para ficar no corte que você precisa. Por isso que é bom ter sempre a espuma aqui, ó, sobrando um pouquinho. Aí, independente do seu sintético, mexer um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, tá? Top do mesmo jeito. Não tem segredo. Dá pra fazer na máquina doméstica. Aliás, eu fiz muito na máquina doméstica. Não canso de falar isso, porque eu fiz muito tempo bolsa em máquina doméstica. Opa, aqui saiu fora. Dá pra fazer, essa espuma ela não é dura, é só um volume na altura, assim, mas ela não tem dureza pra costurar, ela vem na boa. Ó. Todo em pretinho aqui, ó. Ó o volume. Tá vendo? Dá até pra ver com sombra, ó. Vou ver se assim dá pra ver melhor. Ó, de lado. Viu? Bem altinho. Ó, nos quadradinhos. Ó, o volume. Ó, bem melhor essa cinza, eu acho. Ó, vai ficar um espelho bem bacana. Depois a gente limpa, tira o giz todinho e fica bem bonitinho da neve. Bem pra você montar aí a sua peça com charme, um toque bacana. Aí dá pra abusar da criatividade. Você faz, testa. Não quer fazer numa peça que já vai entregar? Faz num pedacinho de sintético ou num retalhinho de sintético, um quadradinho. Deixa uma amostrinha pra você saber que efeito aquele cruzado dá. E aí, de repente, chega um dia você que fala, ah, eu quero fazer uma peça bacana, uma telacê legal, uma peça mesmo pra vender. Você fala, ah, eu quero aquele efeito do balão, vai ficar legal aqui, ou cruzado, ou diagonal, ou só linhas paralelas para um lado, ou só para outro, sem fazer isso. E outra coisa, aqui eu uso assim, mas tem gente que gosta de usar assim, o mesmo trabalho dá outro efeito. Ou, de repente, você pode fazer uma peça grande, você fazer isso até metade e depois aqui espelhar e ficar assim, fica bem bacana. Tudo é criatividade, é fazer, testando e tirando dali um aprendizado. O que você não gosta, você tira, mas é bom saber, porque, de repente, algum cliente pede, você sabe fazer.
Se a gente não gosta, não vai ser pra gente mesmo que vai ficar, a gente tem que fazer o que gosta, óbvio, mas pedido é pedido, se você tiver, eu não gosto muito de uma telha ser desse jeito, mas assim, se o cliente gosta, você tem que fazer. E tem que saber fazer direitinho, pra ficar uma peça ali, que você se orgulhe, que seja o seu trabalho, seu nome, seu trabalho. Ó, esse aqui é o Prada, o material já tem uma textura, ó. E aí, recebeu esse voluminho das ondinhas, ó. E aí, fica essa parte cruzadinha, esse efeito do quadriculado aqui embaixo, ó. E linha paralela aqui na diagonal. É um outro efeito também. Eu espero que tenha ajudado. Espero muito que vocês usem e abusem aí da criatividade, que daqui tire dica, tire um macete, qualquer ajuda que vocês tirarem desse vídeo, pra mim já tá válido. Quem puder compartilhar, se inscrever no canal, se não é inscrito, tem um logo aqui no canto direito, o logo do meu canal, é só clicar nele que você se inscreve, avisa as amiguinhas, publica nos grupos lá que você faz parte, sempre tem uma dica, às vezes a gente sabe, mas sempre tem alguém que não sabe e ajuda a espalhar isso aí pra conseguir ensinar muito mais gente que precisa. Espero ter podido ajudar, um beijo grande, muito trabalho, muita encomenda, muita costura por aí. Ó, aí tem aqui as amostrinhas, né? Como eu falei pra você, ó. Aqui tem o balãozinho, pronto, que é esse, tá? De 2 centímetros. Esse aqui, eu tenho essa peça pronta, que eu vou entregar agora. Quando tem aba, eu procuro alinhar, tá vendo? Aqui, eu gosto, é toque, acho, não sei, não é regra, é meu isso. Então, eu procuro alinhar aqui com os quadradinhos, tá vendo? Isso é uma aba, é uma tampa. Mas eu procurei alinhar como se fosse uma peça só aqui na frente. Esse é do quadradinho, a mesma medida, só que esse é de 3 por 3. Tá vendo? É uma peça, fica super fofinho, dá um toque muito legal. Esse também eu fiz com linha bege, o sintético é o Dunas azul marinho perolado. Ele fica lindo, eu acho que é um charme, além de ser um clássico, uma telacê dá um toque, pode ser um sintético, gente, simples, lisinho, sem detalhe, que nem esse aqui, ó, lisinho, super simples, você faz um detalhe desse, é outra peça, é outra bolsa, é outro resultado, não tem nem comparação. Então, eu espero muito ter podido ajudar, que isso se espalhe, que eu possa ajudar. Quanto mais pessoas eu puder ajudar, mais fazer sentido isso tudo aqui vai fazer, entendeu? Então, quem puder, compartilha, se inscreve, segue lá no Instagram, que no Instagram tem vários videozinhos curtos que eu coloco lá no IGTV, que às vezes não sobe aqui no canal. Uma dica, uma marcação, uma promoção de loja, de etiqueta, de metal, cupom de desconto. Então, segue lá que é bem bacana. Sempre tem uma coisa que vai ser útil aí para cada um de vocês. Beijo grande para todo mundo. Vamos estender, que aqui não é para falar, é para costurar. Um beijo grande para todo mundo, muita costura. Espero ter podido ajudar mais uma vez. Um beijo.